A oposição derrotou o governo e aprovou a PEC que reduz a maioridade penal para 16 anos. Aliados de Lula tentaram adiar a votação sem sucesso e se posicionaram contra a admissibilidade dessa proposta, alegando que a direita não está pensando no futuro das crianças e adolescentes e quer colocá-los em um sistema prisional superlotado. Já o relator, o deputado Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, ele afirmou que a redução é um clamor dos brasileiros para enfrentar a criminalidade. Agora a PEC será encaminhada para uma análise, uma discussão de uma comissão especial e precisa do aval do plenário da Câmara e do Senado para começar a valer. Chamar os nossos comentaristas, vamos chamar o Luiz Felipe Dávila. O Dávila já está preparado a postos, acompanhando o noticiário e também essa aprovação em uma comissão de admissibilidade, né, Dávila? Quais aspectos dessa decisão tomada pelo colegiado você gostaria de destacar? Agora a expectativa para essa comissão especial e depois a votação em plenário. Mas dá para considerar como uma vitória, Dávila? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas e boa noite à nossa querida audiência. Certamente uma grande vitória. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça e agora vai para a comissão especial. Não há dúvida que há um clamor da sociedade para a redução da maioridade penal, para fazer valer penas duras para menores que cada vez mais estão envolvidos com crimes bárbaros, com o crime organizado e não são considerados criminosos pelos seus atos bárbaros. É evidente que precisam ser responsabilizados. Parte da cidadania invoca deveres e direitos. Os deveres, justamente, punir aqueles que violam as leis do país. Portanto, está correto o movimento na Câmara para aprovar a queda da maioridade penal. Mas o ponto mais importante é que isto tem que ser acompanhado com medidas para aumentar o investimento na construção de presídios. O Brasil tem um gigantesco déficit de presídios. Por isso, se vamos aumentar, agora, incluir jovens, 16 anos, como criminosos, é preciso aumentar as vagas nos presídios. E este é um grande problema que os governadores relutam em investir, o governo federal também. Então, o governo federal precisa aumentar muito a vaga dos presídios de segurança máxima para os líderes facciosos e os governadores precisam de um plano para aumentar as vagas nos presídios para criminosos comuns. Sem este aumento de vaga, nós já vamos estourar este caótico sistema prisional no país. Pois é, os nossos comentaristas analisando a aprovação que aconteceu na Câmara Federal. Na Comissão de Constituição e Justiça, agora a proposta de emenda à Constituição será analisada e debatida em uma comissão especial antes de passar para o plenário da Casa Legislativa. Deixa eu chamar o Roberto Mota. Mota também vai trazer suas reflexões e impressões. O Bruno Musa também com a gente na tela. Sejam todos muito bem-vindos. Você, Mota, quais aspectos dessa discussão pudemos acompanhar, inclusive o posicionamento de parlamentares que defendem, que são contrários a essa iniciativa? Boa noite. Essa é uma boa notícia, embora eu não conheça os detalhes da proposta. Então a gente tem sempre que ficar alerta para os detalhes. Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Essa não é a solução para o crime do Brasil. É importante dizer isso, porque crime não tem solução. Mas é, sim, um passo essencial para tirar o Brasil da crise. Lembrando, a ideia não é propor penas duras para menores e nem para jovens. As penas são para criminosos. Não quer ir para a prisão, basta não cometer crimes. A esquerda é a responsável pela falta de vagas no sistema prisional. O ecossistema de ONGs de direitos humanos, na verdade são direitos dos humanos, eles fazem tudo para impedir a construção de novas vagas. E aí eles usam a superlotação dos presídios como argumento contra a prisão de criminosos
é um truque sujo. E é por isso que os brasileiros vivem uma rotina de medo. Chamar o Bruno Musa, também está com a gente. Musa, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Quais aspectos dessa discussão lhe parecem mais importantes? Há quem entenda que é dever do Estado recuperar jovens infratores. Alguns parlamentares disseram que jovens que vierem a ser condenados nesse novo regramento, isso seria um abastecimento de homens para o exército do crime organizado. Enfim, queria a sua reflexão a respeito dessa discussão. Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Mota, Dávila, todos que nos assistem no Brasil. Veja, eu acho que isso é um pouco da somatória de tudo que a gente vem falando aqui ao longo dos últimos tempos, que tem muito a ver com a visão de mundo bastante torta que a esquerda produz. E quando eu falo torta, eu me refiro aqui a vitimizar aqueles que se tornaram, por escolha, criminosos. Eu continuo achando, e tenho plena convicção disso, já com 44 anos lendo alguma coisa a respeito do tema, não consigo achar outro caminho, que a responsabilidade pela opção do crime não é individual. Muitos podem falar, a situação de fora, as externalidades levaram a tudo isso. Assim como muitos vizinhos dessa pessoa optaram pela vida normal, ou seja, respeitando contratos, respeitando a propriedade do próximo e respeitando aquilo que o outro produz, sem ter que tomar a força, portanto, respeitando um ser humano contra qualquer tipo de agressão. Isso significa que, se ele é tão pobre quanto ou pior do que o outro, claramente se torna uma opção de escolha, ainda mais num país pobre como o Brasil, assim como tantos outros, onde dos 213 milhões, a maioria não é criminoso, é a minoria criminosa. E eu já mencionei aqui a leitura do livro do próprio Mota, nosso colega aqui de bancada, que ele expõe muito claro ali os próprios números de como o Brasil prende pouco frente aos seus pares, diferente do que a grande mídia adora colocar, que não. Quando você compara, não em números absolutos, porque obviamente isso é uma narrativa falaciosa, fica claro num país onde o Brasil é um dos países mais populosos do mundo, quando você analisa sobre uma métrica de cada 100 mil habitantes, por exemplo, nós não prendemos tanto assim, até porque grande parte dos crimes sequer chegam ao conhecimento da autoridade. Então, pessoas que com 9 anos de idade, 10 anos, 11 anos, praticaram crimes, por exemplo, que transformam a vida de suas vítimas em muitas vezes irrecuperáveis, seja a própria vida, ou seja, traumas que eles praticam, eles perderam a possibilidade, ou deveriam ter perdido, na minha opinião, a possibilidade de conviver com uma sociedade. Eles já fizeram a escolha deles. Muitas vezes isso se transformou em uma estrutura de vida e aí é muito difícil recuperar. Se você conseguir achar com pinça um ou outro que você recupere, custa muito caro você colocar toda a sociedade à responsabilidade e irresponsabilidade dos atos dessas poucas minorias que podem ser recuperáveis. Portanto, eu acho que a maioridade é um passo importante para 16 anos, mas deveria continuarmos essa discussão, inclusive, para bastante abaixo disso. Pois é, houve essa aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, só quero lembrar à nossa audiência que esse não é um projeto novo, ele não foi elaborado e redigido este ano ou no ano passado. Trata-se de uma proposta do ano de 2015, do ex-deputado Gonzaga Patriota. Inclusive, essa proposta originalmente previa a plena maioridade civil e penal aos 16 anos. Isso significa que, além eventualmente de responderem por crimes como adultos, os jovens passariam a ter todos os direitos da vida adulta. Poderiam casar, celebrar contratos e também conseguir a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. E aí o relator do projeto que foi aprovado na CCJ, ele retirou alguns itens, então retirou as modificações na esfera civil, prevendo exclusivamente a punição criminal para esses jovens com mais de 16 anos. O Cristiano Beraldo também está com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Quais aspectos dessa proposta e dessa discussão que se inicia, é importante destacar. Então, o processo, a tramitação começa na CCJ a partir dessa aprovação, segue para a comissão especial e depois vai para o plenário da Câmara e seguirá o mesmo rito no Senado Federal. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Dávila, Musa, boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, a gente tem esse longo caminho, o Senado depois já demonstrou no passado
a sua pouca disposição de enfrentar esse problema. Houve uma outra proposta, salvo engano, em 2015, que foi enviada ao Senado com a redução da maioridade penal para 16 anos e que foi recusada no Senado. Então, a gente precisa ficar vigilante, a gente precisa cobrar os parlamentares e ter certeza que essa votação vai estar em linha com a realidade brasileira, porque é disso que se trata. Não é uma questão ideológica. O Brasil passa por um momento em que a Constituição de 1988 falhou brutalmente, não apenas com a sociedade brasileira, mas especialmente com as crianças. O nível da educação no Brasil decaiu demais. Nós não estamos vendo, por exemplo, o fortalecimento das famílias, porque é justamente nas famílias bem estruturadas que as crianças começam a ter as suas referências de moral, de princípios, de valores, do certo e do errado. Só que na realidade que temos hoje, especialmente nas camadas mais pobres da população, em que temos um número assustador de mães solteiras, muitas que têm mais de um filho, cada um com um pai, os filhos passam a sua infância sem ter essa referência paterna dentro de casa, e muita gente vai me atacar, porque isso não tem nada a ver com a condição da mulher. A mulher é uma guerreira, a mulher que tem filhos, que cria filhos. Eu sou pai, eu vejo isso no meu cotidiano, mas o papel do pai na criação dos filhos é muitíssimo importante, sim. E é justamente porque crescem sem essas referências que muitas crianças e adolescentes vão se seduzindo por esse ambiente do crime organizado. Eles são trazidos para esse universo do crime porque a legislação brasileira protege, trata os jovens, os adolescentes, as crianças, como pobres coitados, seres inimputáveis. Então eles estão ali traficando, matando, estuprando, cometendo crimes bárbaros, sem que a justiça efetivamente os alcance a ponto de mostrar que não vale a pena o caminho do crime. Então, a mudança de legislação no Brasil, ela é extremamente importante para proteger a sociedade, mas ela não corrige o problema fundamental, que é o Estado brasileiro virando as costas para os seus jovens, para as suas crianças, para as famílias brasileiras e tratando os indivíduos meramente como interesse eleitoral. Eles não estão nem aí. Essa turma que está nas últimas 2 décadas no poder no Brasil não está nem aí para o futuro dessas crianças. Estão dando de ombros e querem manter essas crianças desestruturadas, sem referências, porque enxergam neste grupo político aquele que mais abraça, mais protege esse universo completamente danoso à sociedade brasileira. Pois é, vamos fazer mais um giro de análises, porque tem um aspecto importante. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila. Dávila, o relator da proposta, ele também indicou a possibilidade de junção, de fusão de 2 outras propostas. Uma que indica a redução da maioridade penal apenas para casos excepcionais, como crimes hediondos ou de crueldade extrema, após a avaliação daquela figura, né, do jovem que tenha cometido determinado crime. Tem uma outra PEC que propõe a redução geral para 16 anos em todos os crimes e também estabelece que adolescentes de 12 a 16 também respondam criminalmente se cometerem crimes com violência, grave ameaça ou contra a vida. Vamos acompanhar naturalmente muitas sugestões. Então o texto aprovado na CCJ poderá ser alterado, né? Sim, poderá ser alterado, sofrer emendas, tem muita coisa ainda para rolar nesse texto até ser submetido ao plenário. E até no plenário pode aparecer destaque lá para modificar o projeto. Então, é preciso ficar de olho. Então, me parece que as modificações propostas pelo relator são sensatas. Agora, vamos ver como é que será o trâmite. Agora, voltando aqui ao ponto inicial do meu comentário. Se nós não tivermos um investimento maciço do governo federal e dos governos estaduais para criar novos presídios, nós vamos criar um enorme problema, porque os presídios já estão superlotados, você vai colocar mais jovens criminosos presos
E isso vai virar aquela famosa escola de recrutamento do crime organizado, que não é o que nós queremos. Então, a história de termos mais presídios de segurança máxima para colocar ali líderes facciosos, separar do crime comum das prisões comuns e obrigar, fazer uma medida dura para que estados cumpram metas de construção de vagas em presídios, isso é fundamental, porque senão nós aprovamos uma lei de um jeito e cria um caos do outro lado, o que não é o que nós queremos. Segundo, que essa história da redução da idade penal acontece nas maiores democracias. Portanto, esse argumento barato dos partidos de esquerda não faz o menor sentido. Países que tratam a sua população, principalmente os jovens, muito melhor que nós, como os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Suécia, já punem jovens que cometem crime. Então não tem nada a ver essa história de redução de idade penal com um desrespeito aos direitos do jovem, da infância. Isso não tem nada a ver, isso é bobagem. E segundo ponto, que é o mais importante, hoje a maior parte dos homicídios ocorrem justamente entre jovens, de 15 a 29 anos. Nós damos sempre aqui o número que o Brasil tem mais ou menos 43 mil homicídios por ano. Desses 43, quase 20 mil são jovens. Jovens estão morrendo, estão sendo assassinados e muitas vezes por outros jovens. Então é fundamental a redução da idade penal para que nós possamos atacar o epicentro desse problema, que é o número de jovens morrendo. Para você ter uma ideia da barbaridade que significa esse número, em 2024, nós tivemos, em média, 54 jovens assassinados por dia. Esta é a estatística do Atlas da Violência. Portanto, vamos atacar o problema como um todo, não apenas mexer na lei. Vamos ter um programa para aumento de construção de presídios, tanto federal como estaduais. Deixa eu passar agora para o Roberto Mota. Mota, esse questionamento feito pelo Dávila, se nos apoiarmos na necessidade de promover muitas mudanças ao mesmo tempo, então nós precisaríamos aguardar, por exemplo, a construção de novos presídios para aí aprovar essa mudança? Dá para fazer tudo ao mesmo tempo? Como é que você enxerga isso? Esse pensamento é bem intencionado, mas ele esconde uma armadilha. Eu vou repetir aqui uma coisa que eu já disse muitas vezes e vou continuar dizendo. Faz parte da cestinha ideológica da esquerda defender criminosos. Não importa a desculpa que eles usem, eles sempre vão encontrar uma desculpa. Não faz muito tempo foi aprovada aqui no Brasil uma lei ou uma decisão judicial que disse que mulheres grávidas gozam de um tipo especial de benefícios. Né? Mulheres grávidas foram condenadas, estão presas, tem aí determinado tipo especial de benefícios. As mulheres grávidas ou são menores de idade, a esquerda sempre procura uma forma de transformar o criminoso em uma vítima. Esse argumento das prisões não tem qualquer sentido. Para qualquer pessoa que se debruce um pouco sobre o assunto, prisões são ruins em todos os lugares do mundo. Não existe em nenhum país do mundo essa prisão do imaginário da esquerda, onde o preso tem todo tipo de assistência, ele tem assistência psicossocial, assistência médica integral, terapias, ele tem cursos profissionalizantes. É uma vida muito melhor do que uma vida do cidadão comum, normal. Meus amigos, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Na maioria dos países, prisão é um lugar horrível. Prisão é um lugar onde a pessoa entra e geralmente sai de lá pior. É lógico, você coloca um sujeito 10, 15, 20 anos preso junto com outros criminosos e você quer que ele saia de lá melhor do que entrou? Isso é uma fantasia ideológica chamada de ressocialização. Só existe na cabeça dos ideólogos de esquerda, porque eles sabem que insistindo nisso não se chega a lugar nenhum.
Então, nós não podemos prender os jovens. Jovem, no caso, por exemplo, é um sujeito de 17 anos que participou do estupro coletivo, depois matou o namorado da moça e decapitou o sujeito. Isso é um caso real. Pode procurar aí no Google que vocês vão ver inúmeros outros casos como esse. Não se pode prender esse jovem, porque as nossas cadeias não têm condições adequadas. Vamos esperar até o ano 3000, no dia em que as cadeias do Brasil tenham condições que nem as cadeias dos Estados Unidos têm. Examinem a realidade do sistema prisional americano ou de qualquer outra democracia. Vocês vão ver inúmeros problemas. Examinem as estatísticas. Em nenhum país do mundo existe essa fantasia da ressocialização. Cadeia é punição para desestimular. Quem já explicou isso com muitos detalhes é o Gary Becker, que o Bruno cita aqui toda hora. Prêmio Nobel de Economia, provando que todos nós somos movidos a punições e a incentivos. Se você aumenta as punições e diminui os incentivos, o crime cai e a gente volta a viver uma vida normal. Então não caiam nessa armadilha da esquerda, de que só se pode prender quando o sistema prisional tiver condições de ressocializar. Isso é uma fantasia. Só para não perder o fio da meada e também privilegiar o debate, Dávila, você lançou essa questão, quer fazer um complemento àquilo que você defendeu inicialmente? De que maneira isso iria acontecer? Porque eu fico pensando, bom, se tivéssemos de aguardar a construção dos presídios para abrigar os condenados com menos de 18 anos, né, entre 16 e 18 anos, talvez isso demore muito, né? Não, primeiro eu concordo que nós precisamos colocar todos os jovens criminosos na prisão. E prisão não é hotel 5 estrelas. Prisão é lugar para se cumprir uma pena. Agora, no Brasil hoje, é fato, nós temos um déficit de mais ou menos 200 mil vagas nos presídios. E os presídios superlotados, isso acabam fazendo com que esses jovens vão acabar entrando para essa indústria do crime. Então, não há dúvida que nós temos de aproveitar essa boa matéria, que é a redução penal, para aprovar também um projeto para aumento de vaga. É óbvio que haverá um descasamento no começo, porque nós vamos começar a julgar jovens e ainda não vão ter as vagas de presídio prontas. Mas tem que fazer, isso é fundamental. Inclusive, para desmantelar o crime organizado, é preciso construir mais presídios de segurança máxima para separar os líderes de facção do criminoso comum, porque hoje não existe lugar melhor para o crime organizado recrutar membros para essas organizações PCC e Comando Vermelho do que o presídio. Dentro do presídio, o líder de facção está protegido pelo Estado, tem telefone celular, dá ordem, ameaça o carcereiro, ameaça policial e faz o que bem entende. Ele continua comandando o crime de dentro do presídio. Portanto, linha dura em presídios de segurança máxima para faccioso é fundamental para essa indústria do crime, não continuar recrutando pessoas como fazem nas cadeias. Então, esta história de vincular o crescimento de construção de presídios com a queda da maioridade penal é para resolver um problema já existente. Então, eu acho que não é possível ideologizar isso. Não é direita, esquerda, isso é fato, é um número. Existe um déficit, esse déficit precisa ser suprido com investimento público. Investimento público na construção de vaga de presídio. Não é presídio 5 estrelas, não é a ressocialização, não é nada disso. É construir vaga de presídio. Isso é fundamental. Então, vamos aproveitar que estamos aprovando uma legislação dessa, que certamente vai aumentar o número da população carcerária, para construir os presídios e resolver esse déficit de vagas. Não é um déficit absurdo, 200 mil vagas, mas é preciso atacar esse problema e não ideologizar ou politizar uma coisa que é absolutamente técnica. Número de presos e número de vagas em presídios. O Dávila fez a apresentação do seu argumento, depois contra-argumentou. Vou pedir para o Mota só finalizar essa discussão que nós estamos travando aqui. Antes disso, uma rápida parada para as pessoas que nos acompanham pela rede. Você, Mota, só para finalizar esse debate, dentro do debate, vai lá. Esse tema é ideologia pura.
Não há como não ideologizar esse debate, porque a falta de vagas é uma decisão política provocada pela atuação da esquerda. Nós já comentamos aqui que o dinheiro que foi gasto só na refinaria Abreu e Lima até agora, 100 bilhões de reais. Com esse dinheiro, você dobraria o número de vagas no sistema carcerário. Com o dinheiro que foi gasto em uma refinaria, eu vou pedir aos nossos espectadores que entrem no site da Pastoral Carcerária. É fácil, é só ir lá no Google. E aí entrem numa parte do site chamada Agenda Nacional pelo Desencarceramento. É isso, desencarceramento significa soltura de criminosos. Eu vou ler para vocês o primeiro item. Isso aqui está no ar há anos. Suspensão de qualquer investimento em construção de novas unidades prisionais. Está aqui. Esse é o site de uma ONG que cuida dos direitos dos presos, dizendo que não se pode construir nenhuma nova vaga nos presídios. Tem mais um ponto que é muito importante. É preciso cuidado com esses argumentos. Quando a gente diz, olha, a gente vai botar o jovem no presídio, e como os presídios são superlotados, o jovem vai então entrar para a escola do crime. Deixa eu contar para vocês. Os presídios são escolas do crime em todos os países. Que modelo que as pessoas imaginam que vai ser um presídio onde os presos não tenham contatos uns com os outros? Isso é óbvio que você bota um sujeito lá, ele vai ter contato com outros criminosos. É óbvio que ele vai aprender as técnicas do crime. Isso acontece em todo lugar. Mas quando você manda alguém para um presídio no Brasil, isso é no fim de uma longa estrada. 92% dos homicídios no Brasil não são sequer investigados. Você não sabe quem matou. Então, quem vai para o presídio aqui no Brasil, no final das contas, é uma minoria. É pouquíssimo. E ainda a gente acha que não, esses que vão para o presídio não podem ter contatos, porque não pode entrar para a escola do crime. Meus amigos, eles já estão graduados na escola do crime. Então, só para lembrar, essa discussão não é que ela seja ideologizada, ela é ideologia pura. Por isso é que no Brasil, eu repito, todo mundo vive com medo o tempo inteiro. Pois é, inclusive a enquete do dia hoje trata desse assunto. Então, se você que acompanha a programação da Jovem Pan está conectado aqui com o programa Os Pingos nos Is, se puder, vote no YouTube. YouTube do programa Os Pingos nos Is tem a enquete publicada. A pergunta que está formulada ali é a seguinte: se a redução da maioridade penal for aprovada, a partir de que idade, na sua avaliação, crianças e jovens devem responder criminalmente? 16 anos, como a proposta que foi aprovada na CCJ? Você acha que não? Tem que ser abaixo disso, 14 anos. Ou o rigor ainda maior, 13 anos, como alguns países, salvo engano, a Suécia. Então, dê a sua opinião, participe desse debate. Queremos saber o que você pensa a respeito da redução da maioridade penal. Tem uma idade adequada para reduzir, para que os adolescentes respondam criminalmente? Vote, daqui a pouco a gente traz uma parcial. Agora eu recebo a Rede Jovem Pan, todos com a gente aqui em Os Pingos nos Is, a discussão dos nossos comentaristas a respeito dos muitos aspectos que envolvem essa proposta. Bruno, para além dessa discussão da Ávila e do Mota, naturalmente, se quiser tecer comentários, fique à vontade, mas queria que você também discorresse a respeito da judicialização. Já há, inclusive, sinalização de que, caso essa proposta seja aprovada, algum partido levará isso para a Suprema Corte. E já vimos outros casos em que o Congresso toma uma decisão, mas a decisão é desfeita no Judiciário, né? E aí a decisão é completamente aleatória e a Constituição brasileira, em que o Legislativo deve legislar, simplesmente é deixada de lado. E aí se me perguntam qual será o resultado, não temos a menor ideia, porque depende do humor de cada dia. E essas são as regras brasileiras de hoje, uma total falta de previsibilidade e de segurança jurídica. Eu achei muito interessante o debate aqui a respeito da construção, e me veio aqui um ponto apenas que eu acho relevante a ser considerado, que é basicamente o seguinte: veja, nas formas como a política é desenhada hoje,
significa que quando um governante, seja ele qual for, claro que os populistas tendem a fazer isso de maneira muito mais exacerbada, toda e qualquer promessa de campanha, quando ela não é cumprida, não tem nenhum tipo de punição. Portanto, os mentirosos, de maneira mais estrutural, patológica, tendem a ganhar as eleições, porque eles prometem o impossível, e como diz Thomas Sowell, que eu adoro ele, o Mota sempre também traz à tona as frases de Thomas Sowell, economista, quando os mentirosos prometem, quando a promessa é do impossível, somente os mentirosos podem satisfazer esses anseios. Então significa que quanto mais você mente em campanha, mais você tem a sua chance incrementada de ser eleito. Só que quando você chega lá no poder e você não cumpre aquelas promessas, as tuas punições com relação às mentiras são praticamente nulas. Isso significa que não há um incentivo político para construir vagas de presídio, que eu também super apoio, porque esse orçamento é mais vendável que está sendo destinado para a educação, para a saúde, quando muitas vezes está sendo destinado para a corrupção. A gente já viu isso até porque no final de 2027, 100% do orçamento das despesas serão comprometidas com despesas obrigatórias. A ex-ministra Simone Tebet já falou a respeito disso, não precisa ser nenhum gênio brilhante para entender essa matemática. O que eu quero dizer é que não há incentivo dentro do sistema atual para criar essas regras. Quando mais, a grande mídia adora bater nisso. Ora, ele está prometendo novas cadeias. Poderia estar gastando com hospitais porque tem gente morrendo. Poderia estar gastando com educação. As crianças têm uma educação precária. Pois é, mas também não contabilizam, e esse número dá para ser contabilizado de uma estimativa importante, quanto custa a criminalidade no Brasil diário, ou melhor, mensal, anual, como você quiser. A estimativa é que as empresas gastam por volta de 175 bilhões por ano por conta da corrupção e da criminalidade. 175 bilhões. Quanto isso impacta na atividade empresarial? Quanto isso impacta na geração de empregos, na geração de renda das pessoas? Muito. O custo estimado da corrupção e da criminalidade no Brasil é por volta de R$1 trilhão. R$1 trilhão, ou seja, isso seria facilmente diluído se de fato os criminosos fossem retirados do convívio da sociedade. Seria muito mais barato e aí sim nós sentiríamos na rua uma melhoria, um incremento na nossa qualidade de vida. Mas quem é o político que optará por desviar uma boa parte de um recurso para colocar pessoas atrás das cadeias, onde grande parte das pessoas farão algum tipo de greve, e a grande mídia o apoiará? É bem difícil, né?